história, uma história de luta e superações, mas também de muito orgulho. E é esse orgulho que 5 jovens artistas trazem para o palco. Através de músicas, poesias e textos, elas resgatam a força da mulher negra e toda a sua ancestralidade. O programa de hoje recebe as integrantes do coletivo de negras autoras. Essas atrizes talentosas vão contar um pouquinho pra gente sobre os desafios da mulher negra nos dias atuais e sua luta diária por direitos, cidadania e realização de sonhos. O Culturidade acaba de começar. Nos últimos tempos, a mulher tem ganhado mais espaço na mídia, às vezes em momentos de reflexão, como, por exemplo, na última prova do Enem, quando o tema da redação tratou sobre as formas de combate à violência contra elas. Em outros episódios, porém, casos de racismo, como o que aconteceu recentemente com a atriz Thaís Araújo e com a jornalista Maria Júlia Coutinho, mostram quanto ainda existe aqui mesmo no Brasil um preconceito que machuca e escancara a nossa distância da tão sonhada igualdade. E esse é o ponto de partida do nosso bate-papo com as meninas do coletivo de negras autoras. Olá, meninas, tudo bem? Eu quero agradecer a vocês pela presença aqui no nosso estúdio, no nosso programa, e quero pontuar o quanto o trabalho de vocês é importante, né, para fomentar a arte, a discussão e trazer aí para o protagonismo da cena a história não só das mulheres negras, mas da raça negra. E para vocês, eu começo com você, Nath, para você, enquanto uma artista, música, como que é para você fazer parte de um trabalho tão importante que resgata música, texto, poesia? Boa noite. Boa noite. Eu sempre gosto de falar da pluralidade que é trabalhar o universo da cultura negra, né? Porque todas as manifestações de matriz africana que a gente tem aqui no Brasil, elas são muito agregadoras. Então a gente tem música, a gente tem representação, a gente tem canto, a gente tem várias coisas envolvidas numa mesma manifestação cultural, né? É assim na capoeira, no candomblé, na umbanda. Então a gente tenta trazer um pouco desse viés para o nosso espetáculo, nessa pluralidade. E é por isso que a gente tentou construir um espetáculo que trouxesse um pouco dessa linguagem, né? A gente tem texto, a gente tem músicas próprias, tem dança. Isso influenciou muito a gente, né? Uma herança que a gente tem e que a gente está tentando utilizar cada vez mais dessa linguagem. E a gente sabe, né, Júlia, que o espetáculo ele é bastante autoral. Como que aconteceu essa junção de talentos? Porque o talento de vocês ele é inegável. Como que vocês se encontraram e decidiram criar o coletivo de negras autoras? Então, a gente está trabalhando, né, aqui em Belo Horizonte sempre com a cultura popular, seja com música, com teatro. E a gente se conheceu aí nas quebradas da vida. Nos palcos da vida. E conversa vai, conversa vem, a gente descobriu que todas nós tínhamos músicas, textos guardados na gaveta, histórias para contar. E histórias comuns muitas vezes, né? Porque nós somos mulheres negras, temos várias coisas assim, muito parecidas, né, na nossa história. Então a gente falou, vamos colocar essas composições, essas histórias para fora da gaveta. E a negritude tem muito essa coisa de estar sempre em comunidade, estar sempre no coletivo. E a gente falou, por que não ser um coletivo de negras autoras? Vamos nos colocar assim. E aí a gente criou um espetáculo que tem um pouquinho de cada história, de cada uma de nós, que muitas vezes são comuns, não só a nós 5, mas a tantas mulheres negras, né? Desse mundão afora. Vocês representam uma grande parcela, né? E a Júlia falou uma coisa interessante. Vocês colocaram para fora da gaveta textos, mas também colocaram emoções. Como que foi esse processo de colocar emoções para fora da gaveta e traduzir isso num espetáculo a ponto de comover o público? Essa é uma pergunta muito boa. Porque o processo ele foi muito pessoal, assim.
Então, foi cada texto que a gente colocou em cena, cada música fala muito da gente e que, claro, representa muitas mulheres negras, muitas mulheres. E até hoje a gente tem dificuldade um pouco de dar esses textos, de cantar essa música, porque são coisas que mexem com a gente. Assim, a gente não consegue não se emocionar ao dar os textos, ao cantar a música. Assim. Bom, vou permear minha entrevista por palavras-chave. Você tocou numa palavra importante, emoção. Eu estive lá no Espanca, há uns meses atrás, assistindo um espetáculo de vocês. E eu percebi que o público se emocionou bastante. Quando vocês percebem essa emoção do público, essa catarse, inclusive eu vi pessoas na plateia chorando, qual que é a emoção do artista em ver ali o público sendo impactado, sendo tocado pela obra que você tanto criou e não adaptou, vocês criaram, saíram do coração de vocês? A arte, ela tem esse lugar grandioso, né? Um lugar maior, assim, no universo. A gente é só um portal que, né, faz esse diálogo. E eu acredito que o processo do Negras Autoras, como foi dito, é muito íntimo desse lugar da trajetória de cada uma de nós, assim, enquanto mulher negra. E muito do que a gente traduziu de forma artística, né, seja nas canções, seja nos textos, de certa forma, são palavras que muitas das mulheres gostariam de dizer ou dizem no seu dia a dia e muitas delas não são ouvidas. Então, acredito que muitas mulheres e homens também se emocionaram por ver esse diálogo que é feito no cotidiano de cada um e que muitas vezes essa sociedade ainda machista, ainda preconceituosa, tem tanta resistência com essa fala de liberdade. Então, eu acredito que quando você vê uma obra de arte e ela diz aquilo que você tanto traz consigo no seu dia a dia, na sua verdade, você é um espelho, né? Você se identifica e vê que o que você está dizendo não é em vão. Então, de certa forma, te toca também, né? É uma reciprocidade, né? Tem que haver essa ponte, esse diálogo, para que a arte se complete, né? Sim, e não só aqueles que já trazem esse processo diário, de luta, de fala, né? Em tantas outras áreas da sociedade, mas aqueles também que não tinham se despertado para algumas questões tão importantes da nossa sociedade. A gente está num período muito de abertura para reflexões, né? A gente está num processo muito intenso de reflexão sobre a diversidade, né? Então, às vezes, o que o outro diz no dia a dia não nos toca e, às vezes, num processo artístico, acho que a arte tem esse lugar de sensibilizar, a gente é tocado por questões que a gente não tinha percebido antes, né? Verdade. Bom, e uma das questões que vocês suscitam muito no espetáculo é o protagonismo da mulher, o protagonismo da alma feminina. Nós conversamos com algumas mulheres para saber, né, se elas nascem mulheres ou se tornam mulheres. E também procuramos saber dessas mulheres se elas, principalmente das mulheres negras, o desafio que elas sentem ainda enquanto negras. E aí a gente vai ver trechos dessas entrevistas e depois a gente vai fazer um bate-bola sobre as impressões que vocês escolheram. Vamos lá? Aonde realmente a mulher torna-se mulher, num aspecto incrivelmente negativo, é em tudo que a gente se priva de fazer, por uma questão de saber que a gente pode ser vista como um objeto sexual, como algo a ser explorado. Independente de você nascer homem ou mulher, você não nasce humano, você se torna humano. Agora, quanto ao gênero, quanto ao gene que você nasceu, masculino, feminino, faz parte do caractere biológico, isso aí, nesse ponto, aí sim eu concordaria. Você nasceu mulher nesse sentido. Eu acredito, sim, que se nasce mulher, mas eu entendo quando a Simone coloca essa questão de tornar-se mulher, porque é uma questão de padrão, uma questão de construção social até, né? É a opção da pessoa, enquanto ela tá formando,
escolher ter comportamentos de mulher ou de homem, se é que existe comportamento de mulher ou de homem. Tem, porque a mulher negra e a mineira sofrem muito preconceito, porque a sociedade nossa é muito preconceituosa. E a gente tem que estar sempre se afirmando e se posicionando em tudo que a gente for fazer com dignidade e respeito. Não, houve preconceito sobre os negros, sim. Entendeu? Às vezes a gente entra numa loja, as pessoas maltratam, não vem atender a gente como que deve ser atendido. Eu acho que tem preconceito, sim. Bom, meninas, então, pelo que a gente acabou de ver aí no vídeo exibido, perguntas bem complexas. E eu acho que eu vou escolher você para ser minha vítima. A gente nasce ou a gente se torna mulher? Então, eu acho que a gente se torna mulher pensando no que é ser mulher, né? Claro que em questão de gênero, primeiramente a gente nasce mulher, mas existe um momento em que eu me tornei mulher e percebi qual que era a importância disso na vida. Então eu acho que existem situações que a gente passa, assim como um ser negro, né, como pessoa negra, muita gente nasce retinto, a pessoa que você olha e fala que é negro, mas ela não se identifica como tal. E a partir das vezes que você vai vivendo situações onde você descobre que você precisa reagir a partir do ser mulher ou do ser negro, você vê qual é a importância disso. Então eu acho que a gente se torna todos os dias. Ser negro, né? Eu lembro uma frase que uma amiga falou um dia: você já assinou sua lei áurea hoje? Porque você tem que assinar todos os dias. Porque se você não assinar, pode saber que você vai passar por situações onde você vai se sentir como um escravo ou como uma pessoa que não tem liberdade. Então eu acho que todo dia é uma nova descoberta. E vocês assinam a lei áurea de vocês todos os dias? A gente está tratando de fazer isso, né? É difícil, né, Julita? É um grande desafio, mas a gente está aqui para isso mesmo. E a gente luta todo dia, nas nossas casas, nos nossos trabalhos, em cada lugar que a gente vai. Às vezes a gente é até didático para não ser agressivo. Você recebe uma situação racista ou machista, aí você fala, olha, você está percebendo que você está fazendo uma coisa desagradável? E no caso do racismo, criminosa? Você está percebendo que você está cometendo um crime? Expressões aí que estão no nosso dia a dia, na boca do povo. Isso é serviço de preto? Aí você fala, ô meu amigo, você está entendendo que isso aí não cabe mais, não tem mais espaço para isso? Então, assim, a nossa luta é até nessas pequenas aulas que a gente tem que dar para as pessoas que às vezes não percebem que estão sendo racistas, né? E a gente luta principalmente com a nossa arte, né? O Negra e o coletivo de negras autoras, né? O Negra Espetáculo, o Negra Coletivo é uma grande ferramenta de luta, né? A gente acredita que a arte sensibiliza as pessoas, que a gente consegue chegar, que a gente consegue tocar e até mesmo transformar através da arte. Então a gente está assinando nossa alforria aí cada vez que a gente sobe aos palcos. E eu gostaria de dizer também assim, que nós, mulheres negras, historicamente, a gente sempre esteve em lugares, assim, fomos colocadas, né, nossas ancestrais, em lugares negativos, assim, né, inferiores, sempre para servir e somente servir, ou sempre naquele lugar, né, a mulher para casar, é a mulher branca da casa grande e a gente tá lá no lugar da sensual, só para alguns momentos. Bom, alguns exemplos assim do que a gente historicamente, onde a gente foi colocado. E agora a gente quer e está se colocando em outros lugares. A gente quer estar em todos os lugares possíveis de representatividade. Então a gente está na política, a gente está na educação, a gente está no jornalismo, a gente está pilotando um Boeing. Verdade. A gente quer estar em todos os lugares. E o coletivo de negras autoras é bem com essa intenção mesmo, assim, de ver a mulher representada onde ela quiser estar, a mulher negra também. Verdade, falou bem, falou bonito. Bom, meninas, a gente vai para um rápido intervalo, mas é bem rapidinho mesmo. Não saia daí, daqui a pouco Culturidade traz mais discussões e conversas interessantes para vocês.
O mundo tem mais de 7 bilhões de pessoas e 1 bilhão de automóveis nas ruas. A cada ano, 1 trilhão de sacolas plásticas poluem o planeta. E uma área equivalente a 6 milhões de campos de futebol vira deserto. Para produzir 1 quilo de carne são necessários 15 mil litros de água. E 4 bilhões de árvores são derrubadas para fazer papel. Você pode até não querer jogar, mas os dados já estão rolando. Mude suas atitudes. A sua vida está em jogo. Mas que vontade de ficar aqui ouvindo vocês a noite toda, gente. E é nesse ritmo gostoso que a gente volta do intervalo, mas agora a gente vai continuar nossa conversa do bloco passado. Bom, eu queria saber de vocês, né? Assim, a gente tem, infelizmente, muitos falam que no Brasil o racismo ele inexiste. Mas os últimos episódios aí midiáticos provam o contrário. Tanto que eu até citei na minha escalada, na minha chamada, 2 pessoas famosas foram vítimas recentes de racismo. E aí cria-se a partir desse momento aquela famosa hashtag somos todos fulano, somos todos beltrano. Como que vocês, né, enquanto artistas negras, se posicionam sobre essas questões? É modismo ou não é modismo? É necessário falar sobre isso a partir do momento que esses casos repercutem ou é puro modismo? É extremamente necessário falar sobre isso. Não é modismo. Eu acho que a partir do momento que a gente teve a lei que determinou que o racismo era crime, a gente teve um grande passo. Então hoje as situações de racismo onde as pessoas gritam e falam não vou passar por isso, são situações muito importantes e que ajudam no combate a esse racismo. Mas a gente vive isso todos os dias e desde sempre, né? Na verdade, as pessoas estão lutando contra o racismo desde que chegaram no Brasil, desde que os negros chegaram no Brasil, né? Tem grandes guerreiros aí. Só que hoje a gente tem muito mais portas abertas. Hoje somos aqui 5 mulheres que conseguem estar no programa de TV, que fazem um espetáculo de teatro, mas isso graças às que vieram antes de nós e que abriram essas portas. Então acho que dia a dia a gente vai conquistando mais coisas. Então, determinar que o racismo é crime foi uma grande conquista. Então hoje quando uma pessoa pega e faz uma coisa racista, que já fizeram com meu pai, que antes não era racismo, hoje eu não vou aceitar. Então não é moda, é importante sim. É claro que tem gente que lida de uma forma muito, como se fosse uma moda mesmo, uma forma leve, às vezes até com um certo pouco caso, mas pra gente, a gente sabe que isso é muito importante, que a raiz do problema é muito maior. Então, assim, faz parte. O microfone foi disputado agora.
O que aconteceu com a Maju e com a Thaís Araújo, claro que por elas serem figuras públicas, que têm muita visibilidade, o caso ganha uma dimensão gigantesca, né? Comove a população de uma forma geral. E, claro, a Maju, a Thaís Araújo são grandes guerreiras, mulheres negras que chegaram em lugares incríveis. Até por isso, talvez elas sejam tão alvo de tanta repercussão, né, obviamente. Mas isso acontece todo dia, todo brasileiro, toda brasileira negra, a gente é vítima disso. Então, quando nasce um hashtag Somos Todos Maju, Somos Todos Thaís Araújo, nunca nasce um hashtag Somos Todos... Negros. Somos Todos Negros, talvez pode até surgir, se surgir, acho isso até bem interessante. Mas o que eu quero dizer assim, não surge Somos Todos Maria Aparecida, entendeu? A senhorinha do bairro tal, que sempre sofre isso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é uma ação afirmativa, como a Elisa falou, que é importante. Assim, claro que surge nesses casos específicos de grandes artistas ou jornalistas que têm grande visibilidade. Mas é, sim, importante. Só é importante frisar também que isso acontece todo dia. Não é um privilégio da atriz ou da jornalista, né, que tem muita visibilidade. E isso tem que ser combatido em todas as camadas sociais, não é verdade, Nath? Eu acho que esse discurso de que o Brasil é uma democracia racial já caiu por terra há muito tempo, né? Primeiro porque esse ano a gente completou 127 anos da falsa abolição, porque para mim, assim, a escravidão ela foi institucionalizada só, né? Porque a gente tem relações hierárquicas que elas acontecem muitas vezes da mesma forma que aconteceu no período escravista. Isso é muito sério, a gente está em 2015, né? É muito importante falar sobre isso, é muito importante dar voz para que os próprios negros falem sobre o lugar que eles estão, porque também uma pessoa branca falar do lugar que o negro ocupa é uma visão completamente diferente, né? Então é muito importante nós negros colocarmos esse potencial mesmo na nossa própria voz, né? E levar esse caso adiante em qualquer situação, assim. Porque como a gente sofre racismo todos os dias, o tempo inteiro, às vezes a gente nem se dá conta, né, da situação que aconteceu e a gente se silencia. Então é muito importante a gente não se silenciar e reivindicar o nosso direito enquanto cidadão, enquanto ser humano, o tempo inteiro. Quando uma pessoa diz que não existe racismo no Brasil, eu acredito que essa pessoa negligencia um movimento negro que existe há muito tempo aqui e que reivindica dia a dia essa mudança. Não só essa lei que torna o racismo crime, mas tem uma lei que eu acho que ela tem um viés muito interessante se as pessoas que estão envolvidas realmente utilizarem dessa lei, que é a Lei 10.639, que é a implementação de história e cultura afro-brasileira no Brasil nas escolas. Porque é a partir da educação que a gente começa a educar. Né? Se a gente educa esse Brasil, esse povo todo, a gente, de repente, futuramente, a gente vai estar falando de outras coisas aqui que não é racismo, que não vai existir mais. Que nem deveria ser a pauta, né? A igualdade é que deveria... É um discurso até clichê, mas é a igualdade que deveria prevalecer. Um país que em pleno século XXI ainda discute questões raciais, é algo que precisa ser repensado, né? Algo que precisa... É com muita tristeza que a gente ainda fala sobre isso, né? A gente tem um sonho que futuramente a gente possa falar de outras coisas, né? Muito interessantes que o Brasil tem. Mas ainda assim a gente precisa falar disso porque é de fato assunto que está no dia a dia. E se a gente consegue, através da educação, fazer esse processo de mudança, eu acho muito válido. A gente está na década da afrodescendência. Eu espero que tanto os gestores políticos, né, tanto como aquele professor que está em sala de aula no seu dia a dia, possa, de fato, despertar e fazer ações no dia a dia para essa educação, para que haja essa mudança. Porque ainda assim, por mais que ela seja uma lei, ela não é fiscalizada. Existem algumas ações nas escolas, mas são ações de professores que têm uma afinidade com o tema e que de fato querem, né, desejam essa mudança.
mas é uma lei que é necessária para que aconteça no dia a dia na escola e que de fato acontece que o ano todo não se fala. E em novembro a gente se torna referência, né? Vamos falar do mês da consciência negra. E na verdade essa consciência tem que ser o ano todo e não só novembro. Novembro é claro, a gente escolheu, o próprio movimento negro escolheu 20 de novembro uma questão simbólica, o mês da consciência uma questão simbólica, mas a gente é negro no ano inteiro, a gente tem questões a discutir, a refletir e a modificar o ano inteiro. Eu espero, acredito que é uma fala também do coletivo, que esse processo educativo aconteça em outras instituições da sociedade, mas principalmente no campo da escola, porque é ali que a gente começa também a sensibilizar. A fomentar sementes de sensibilidade. Bom, para finalizar nossa entrevista, eu vou fazer uma última pergunta e sintam-se à vontade para responder. Enquanto mulheres negras, estamos aí, né, imersos no século XXI, o século das máquinas, o século da tecnologia cada vez mais presente na vida das pessoas, o que vocês esperam enquanto mulheres negras para as próximas gerações, para os filhos que em breve vão chegar? Nossa, é o que eu disse, quase uma utopia aqui agora, né? De que futuramente os meus filhos não perpassem por situações como passaram os meus avós, como passam os meus pais, como eu passo. Né? Que todos nós podemos festejar a diversidade de gênero, a diversidade de cor, de cultura, que esse Brasil é diverso, né? É um Brasilzão de um território maravilhoso, grandioso e com uma diversidade linda. Eu espero que no futuro a gente festeje essa diversidade. I have a dream. Martin Luther King, ó, a citação das primorosas. Ele é o grande mestre, né, lutando sempre pelo amor, atrás do amor. Bom, comum muito do que a Neida falou, a gente espera que os que vêm, né, os que vão vir depois de nós, Yarinha. Yara, não passem por coisas desagradáveis que a gente passa. E hoje a gente já está num lugar mais privilegiado do que muitas mulheres negras. Antes de nós, muitas guerreiras lutaram e abriram espaço, e abriram portas para a gente lutar com mais força. Com certeza a Yara vai continuar lutando e espero que a gente já esteja abrindo a emoção. Abrindo portas para que ela lute de uma forma mais tranquila e isso, que futuramente a gente possa só falar de alegria, de samba, de batuque e de tudo que a gente tem de bom na nossa cultura negra e na nossa cultura em geral. Eu acredito, às vezes a gente fala, somos todos iguais. Eu acho que nós não somos todos iguais, nós somos todos diferentes. Nós somos diferentes. E o meu maior desejo é que a gente aprenda e consiga conviver em paz com as nossas diferenças. Aceitando, respeitando. Esse é o desejo. Verdade. Muito obrigado, gente, pela presença de vocês. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu acho que coroou as falas aí com os desejos de vocês. E eu espero que vocês continuem com esse trabalho belíssimo. A agenda tem shows aí para acontecer. Como é que tá aí a carreira? Assim, quais são as previsões dos próximos shows? Bom, a gente está trabalhando muito para manter vivo o nosso espetáculo, para manter vivas as nossas ideias, para manter vivo esse alimento, né? Para que a gente acredita que esse nosso trabalho seja alimento também para outras mulheres negras, para outras mulheres, para várias outras pessoas. E aí a gente tem amanhã um show na quarta 12h30 da UFMG, através do Festival Raízes. Tô certa, né? Isso. Na sexta-feira, dia 20, a gente participa do projeto Inéditas, que é um projeto sensacional que contempla várias mulheres compositoras, artistas da cidade, e vai ser às 20 horas no Teatro Santo Agostinho. E no dia 26 a gente está na programação do FAM, que é o Festival de Arte Negra. A gente se apresenta no CCBB, também às 20 horas. Aí a gente deixa o convite aberto para todo mundo. Vai ser um prazer pra gente, se todo mundo for. Ok. Meninas, muito obrigado pela participação de vocês. É um prazer entrevistar vocês, saber um pouquinho da história
história de vocês. E quero dizer que vocês são, assim, conhecendo vocês pessoalmente, já conhecia a Julinha, agora conhecendo vocês, posso constatar o quanto vocês são pessoas especiais. Muito obrigado mesmo. E vamos terminar com música? Vamos lá. Claro. E é isso, galera. A gente se despede, a gente fica por aqui e vamos ouvir essa belezura. E não deixem de prestigiar todos os espetáculos delas. Um abraço e confira o nosso programa nas redes sociais. Até o próximo programa. Boa noite. Um abraço.